E aí, eu sou o Ale, sou o fundador aqui do canal Diabetes Descomplicada e hoje nós vamos conversar sobre essa patifaria que é o lance de comer a cada 3 horas. Comer 6 vezes por dia. Como assim patifaria? Eu aposto que você já ouviu pelo menos uma vez na vida as indicações de comer a cada 3 horas por dia, fazer 3 refeições principais mais 3 lanchinhos entre elas, ou algo assim, algo do gênero. Mas baseado em que essas pessoas falam isso? Quais são as alegações para que a gente coma tantas vezes assim por dia? Evitar a hipoglicemia, ou seja, comendo a cada 3 horas a glicose fica alta no sangue e a pessoa não tem hipoglicemia. Principalmente quem tem diabetes tipo 2, certo? Acelerar o metabolismo, ou seja, comer tantas vezes por dia vai acelerar o metabolismo, o corpo vai queimar mais calorias e a pessoa vai perder peso. Essa aí é outra alegação. Qual mais? Manter a energia elevada, evitar falta de energia e demais coisas do gênero. Eu acho que você já ouviu várias vezes, várias dessas alegações por aí, certo? Vamos começar então. Aumentar o metabolismo. Quando a gente come, o metabolismo aumenta? Sim, aumenta um pouco. Esse é o chamado efeito térmico do alimento. Efeito térmico do alimento. Quer dizer que a quantidade de calorias, de energia que o corpo precisa para digerir o alimento, certo? Mas assim, o que determina esse gasto de energia? O que determina a quantidade de energia que o corpo vai usar para digerir o alimento é a quantidade total da refeição, a quantidade de calorias total, e não a quantidade de refeições feitas por dia. Entendeu? Significa que comer várias pequenas refeições por dia não aumenta o metabolismo para que ele gaste mais calorias na digestão do alimento. Isso é mito, isso não é verdade. Olha só, se a quantidade total de calorias no final do dia for a mesma, comer 2, 3 ou 6 vezes não faz a menor diferença. Grava isso. Se a quantidade total de calorias for a mesma, não faz diferença comer 2, 3 ou 6 vezes por dia. Entendido? Ale, mas a minha Nutri falou que eu preciso comer 6 vezes por dia para aumentar o metabolismo e emagrecer. Se esse aqui é o primeiro vídeo do canal que você está me assistindo, você não me conhece, nunca ouviu falar de mim, eu vou te falar uma coisa. Todos os conteúdos que eu mostrar aqui, que eu já mostrei ou que vou mostrar, são baseados na ciência. É o que a ciência já testou e comprovou e diz o que funciona e o que não funciona. Eu não vou te dizer eu acho que talvez funcione. Eu não vou divulgar achismos. Se a ciência testou uma teoria e comprovou e funcionou, eu vou te falar, olha só, os médicos fizeram isso e aconteceu X. Se eles testaram a teoria Y e não deu certo, eu vou falar isso é mito, isso é mentira, isso não funciona, certo? Então eu não vou divulgar achismos para você. Tendo isso em mente, tendo isso esclarecido, então já no começo, você quer saber o que a ciência tem a dizer sobre comer 6 vezes por dia, aumentar a quantidade de refeições para aumentar o metabolismo, para emagrecer, diminuir a fome e ter mais energia? Se você quer saber o que a ciência já testou e comprovou, continue comigo. Então vamos lá. Essa aqui é a primeira pesquisa que eu quero mostrar para vocês. O aumento na frequência de refeições pode ser associada com melhoras marcadores de sangue, de saúde e na composição do corpo durante a perda de peso. Todavia, essa afirmação nunca foi validada. O propósito deste estudo foi determinar se
2 refeições ou a frequência de 6 refeições por dia podem melhorar a composição do corpo e marcadores sanguíneos, enquanto que as porções das refeições continham a mesma quantidade de calorias. Vamos ver o que aconteceu então. Participaram desse estudo 11 mulheres, sim, é um estudo pequeno, a média de idade era de 52 anos e o peso 101 quilos, sim, estavam acima do peso. Elas foram divididas em 2 grupos. O primeiro grupo fez 6 refeições por dia e o segundo apenas 2 refeições, isso durante 2 semanas. Lembrando que essas refeições com a mesma quantidade de calorias. Os 2 grupos emagreceram, olha só. O grupo de mulheres que fez 6 refeições por dia, em média, emagreceu 1,9 kg. Ótimo, quase 2 kg em 2 semanas, está bom, não está? Mas o grupo que fez 2 refeições por dia também emagreceu, só que um pouquinho mais, 2,8 quilos, quase 1 quilo a mais, emagreceram 900 gramas a mais. O que os pesquisadores concluíram ali nessa linha que está em verde? Aumentar a frequência de refeições não teve impactos nos níveis de glicose, insulina, colesterol total e LDL. Porém, a massa gorda teve uma redução de 3,3% no grupo que se alimentou 2 vezes por dia, enquanto o grupo que se alimentou 6 vezes aumentou em 1,2%. Houve mudança no HDL. O grupo que fez 2 refeições por dia aumentou em 1,3%, contra apenas 0,12% das mulheres que fizeram 6 refeições por dia. Lembrando que o HDL é o colesterol dito por aí como bom, certo? O aumento de refeições de 6 vezes preservou a massa gorda durante a perda de peso. Se a quantidade de calorias for a mesma, não importa se você fizer 2 refeições, 3 refeições ou 6, não tem diferença. Segundo a pesquisa, aumento da frequência de refeições não promove grande perda de peso. Há relatórios do relacionamento inverso entre a frequência de refeições e a adiposidade. O principal objetivo deste estudo foi investigar se a alta frequência de refeições leva a uma perda de peso maior do que uma baixa frequência de refeições, sobre as mesmas condições, sobre a mesma quantidade de energia. 16 pessoas participaram do estudo, 8 homens e 8 mulheres. Foram divididos em 2 grupos. Um grupo se alimentou 6 vezes por dia, as 3 refeições principais, mais 3 lanches, e o grupo 2 apenas as 3 refeições principais, café, almoço e janta. Isso com a mesma quantidade de calorias, durante 8 semanas. O que aconteceu? Uma redução de peso de 4,7%, a massa gorda, uma redução de 3,1 kg. Abre aspas. Todavia, não houve diferenças entre os grupos nos índices da adiposidade, do apetite e também da grelina. Nós concluímos que o aumento na frequência de refeições não promove a muita perda de peso. Então, esse aqui é mais um estudo mostrando que aumentar a quantidade de refeições, ou seja, fazer 6 refeições por dia, realmente não emagrece mais do que fazer 3 refeições, certo? Vamos para mais um estudo? O que você acha? Terceira pesquisa: frequência de refeições e balanço da energia. Muitos estudos epidemiológicos têm observado um relacionamento inverso às frequências de refeições das pessoas com o peso corporal, levando a sugerir que fazer pequenas refeições, lanchinhos, ficar mastigando, sabe? Pode ajudar a evitar a obesidade. Vamos ver se isso realmente é verdade. Vamos lá. Essa faixa em azul que você está vendo aí na sua tela. Nós concluímos que as evidências epidemiológicas são, no máximo, muito fracas e quase certamente representam um resultado forjado. Não encontramos nenhuma diferença entre fazer lanchinhos ou então comer de verdade. Exceção de um único estudo, não existe evidência que a perda de peso seja alterada pela frequência das refeições. Esses estudos epidemiológicos que foram analisados, eles não mostraram causa e efeito. Eles não divulgaram, eles não mostraram se realmente as pessoas que comiam 6 vezes por dia emagreciam. Eram apenas relações, eles não provaram na prática. Mais uma pesquisa, vamos lá.
Frequência de refeições como estratégia para perda de peso e saúde em pacientes com sobrepeso e obesos. Melhorar a dieta para a perda de peso são necessárias para diminuir o risco de doenças metabólicas em pacientes adultos sobrepeso e obesidade. O objetivo deste estudo era analisar a literatura se as alterações na frequência das refeições tinham influência no peso, na fome e nos marcadores sanguíneos. Isso nas pessoas com sobrepeso ou então obesas. A parte sublinhada em verde, olha só, os encontrados desta revisão indicam que existe incerteza na literatura quando interpretada a frequência das refeições para o tratamento da obesidade, onde a frequência de refeições foi reduzida, mostrou-se inclusive melhores perfis lipídicos nos participantes obesos, quando comparados com o aumento das refeições. Voltando aqui então, vamos lá. Com essas pesquisas, você percebeu que comer seis vezes por dia não emagrece, não melhora os níveis de glicose, insulina ou colesterol, mais do que comer apenas 2 ou 3 vezes por dia. Então, esse negócio de comer a cada 3 horas é balela, não é verdade, certo? Mas pensa comigo o seguinte, nós não evoluímos comendo dessa maneira. Nós nunca comemos tanto quanto agora. Para pensar um pouquinho na nossa evolução, por exemplo. Centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, lá quando começou, sabe, a época da caverna e tal, você acha que naquela época os primeiros seres humanos comiam quantas vezes por dia? Será que eles comiam tantas vezes assim? Será que eles tinham um reloginho para marcar a cada 3 horas comer uma barrinha de cereal? Não, né? Como é que eles comiam? Se conseguiam caçar, pescar, se conseguiam arrumar alguma raiz ou alguma fruta. Era isso. Se caçava, comia. Se não caçava, não comia. E estava tudo bem. Nós evoluímos assim. O nosso corpo está acostumado a se alimentar poucas vezes por dia e está acostumado também a fazer períodos de jejum. Isso é natural para nós. Nós evoluímos dessa maneira. Se nós evoluímos assim, dessa maneira, não comendo com toda essa frequência, por que agora existe esse negócio de ter que comer de manhã, no meio da manhã, ao meio-dia, na tarde, depois de chegar do trabalho ou da escola, antes da janta, depois da janta? Por que existe tudo isso? Você lembra? Não sei se você sabe como era a alimentação dos seus pais ou dos seus avós. Ao menos, tá? Eu não sei você, mas quando eu ia na casa da minha avó, era o seguinte: nada de comer antes do almoço, senão estraga o almoço. Não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvia muito isso aí da minha avó. Nada de comer, senão vai estragar o almoço. E tava tudo bem. E sempre funcionou assim, não é verdade? Meus avós eram assim, meus pais eram assim, e vocês? Eu não sei vocês, mas acredito que sim. Acredito que eles também tinham esse negócio de não comer antes do almoço ou antes da janta para não estragar a refeição. E ficou tudo bem. Nós crescemos assim, não é verdade? Nós estamos agora conversando aqui, não é mesmo? Tá tudo certo. Você acha então que a coincidência que conforme nós fomos comendo mais, a quantidade de pessoas doentes foi aumentando também? Será que esses níveis de doenças metabólicas cresceu junto com a quantidade de refeições que a gente faz por dia? É coincidência? Será que é por acaso? Será que alguém ganharia alguma coisa com isso? Será que tem alguma indústria interessada em fazer a gente comer desde que a gente sai da cama até a hora de dormir? Será que alguém faria dinheiro com isso? Efeito da frequência de refeições nos perfis metabólicos. O que aconteceu nessa pesquisa aí? 12 participantes, um estudo pequeno também. As 12 pessoas saudáveis, sem nenhum problema de peso, nada do tipo. Eles foram divididos em 2 grupos. Um grupo alimentou-se 3 vezes por dia e o outro de hora em hora. Olha só que interessante. E o que essas pessoas comeram? 15% das calorias foram de proteínas, 30% de gordura e 55% de carboidratos. Esses aqui são os resultados e as conclusões dos pesquisadores.
A glicose e a insulina tiveram mudanças, elas oscilaram durante o dia. Porém, o grupo que se alimentou 3 vezes por dia teve um melhor controle da glicose. Não houve diferença nos níveis de oxidação de gordura e carboidratos. Porém, a oxidação de proteína aumentou no grupo que se alimentou 3 vezes por dia. Além disso, o grupo que se alimentou apenas 3 vezes reportou que a saciedade aumentou e a fome diminuiu. Conclusão dos pesquisadores. O que eles chamam ali de dieta de baixa frequência alimentar significa o grupo que se alimentou apenas 3 vezes por dia. Então, a dieta de baixa frequência alimentar reduziu os níveis de glicose durante o dia, indicando melhoras glicêmicas. O controle do apetite aumentou no grupo que se alimentou 3 vezes por dia, o que pode ser relevante no controle do peso a longo prazo. Ou seja, as pessoas que se alimentaram apenas 3 vezes por dia tiveram um melhor controle da glicose, tiveram mais saciedade e a fome diminuiu. Sexta pesquisa para você agora. A influência da frequência de refeições e o tempo na saúde de humanos. A influência da frequência de refeições e o tempo na saúde e doença tem sido tópico e interesse por muitos anos. Enquanto evidências epidemiológicas indicam uma associação entre alta frequência de refeições e o baixo risco de doenças, pesquisas experimentais têm mostrado resultados conflitantes. Recentes pesquisas têm demonstrado um significativo aumento no risco de doenças com alta frequência de refeições, 6 ou mais refeições por dia, em comparação com uma dieta de baixa frequência de refeições, 2 a 3 refeições por dia. Alterações na frequência das refeições e no tempo têm o potencial de influenciar na energia e no consumo dos macronutrientes. A parte em azul. Um padrão regular de alimentação, incluindo o café da manhã, consumindo uma alta porção de energia logo cedo, diminui a frequência de refeições, de 2 ou 3, e períodos regulares de jejum podem prover benefícios fisiológicos, como a redução de inflamações, a melhora no ciclo circadiano, pode aumentar também a autofagia e resistência ao estresse, além da modulação da microbiota intestinal. O ciclo circadiano é o período de 24 horas, é o ciclo biológico do nosso corpo que regula a temperatura, regula hormônios, a pressão sanguínea e a qualidade do sono, por exemplo. Essa aqui foi uma das imagens divulgadas pelo estudo. A da esquerda, então, as pessoas que fizeram de 2 ou 3 refeições por dia, e a parte da direita, que fizeram 6 ou mais refeições por dia. As pessoas que fizeram 2 ou 3 refeições por dia comeram o café da manhã, e a última refeição foi entre as 3 da tarde e as 4 horas da tarde, evitando a refeição à noite. Nas refeições que eles fizeram, eles aumentaram a quantidade de proteína. Com isso, eles ficaram entre 12 e 16 horas de jejum. E o que aconteceu com elas? Teve um aumento na enzima AMPK. Essa enzima ela é responsável pelo balanço energético, pela criação e distribuição de energia do corpo. Melhorou a sensibilidade à insulina, ou seja, as células ficaram mais receptivas à ação da insulina. Teve uma redução no colesterol total, uma diminuição na fome e diminuição na inflamação também. A autofagia foi otimizada. A autofagia é o processo que acontece no nosso corpo, é um processo de limpeza, um processo de cura que acontece quando estamos em jejum. Além disso, melhorou também o ritmo circadiano, que eu comentei agora há pouco. Agora no lado direito, as pessoas que fizeram 6 ou mais refeições por dia, elas pularam o café da manhã e fizeram a última refeição à noite. Então, elas não comeram pela manhã, mas comeram à noite. O contrário do primeiro grupo. As refeições eram alta em gordura e alta em açúcar. O outro grupo, na verdade, aumentaram a quantidade de proteína e reduziram o período de jejum. O que aconteceu com esse grupo que fez 6 refeições ou mais? A sensibilidade à insulina diminuiu, ou seja, a resistência aumentou. Isso significa que as células ficaram mais resistentes e ficou mais difícil para a insulina colocar a glicose dentro das células. Com isso, as chances da glicose no sangue subir é muito grande. Além disso, o colesterol total. Os níveis de colesterol total ficaram flutuando, subiam, desciam. A fome aumentou, as inflamações também. O ritmo circadiano foi interrompido, teve problemas, então a pessoa não conseguia
regulará a pressão sanguínea direito, problemas para dormir e desregulação nos hormônios. E a microbiota teve mudanças negativas. Essa microbiota intestinal nada mais é do que a saúde do nosso intestino. Vamos lá, esse estudo contou então com 15 pessoas, 8 mulheres e 7 homens. Um grupo se alimentou 3 vezes por dia e outro 6 vezes por dia. O que aconteceu? Não houve diferença no gasto energético entre os grupos, nem oxidação da gordura. Porém, a fome, o desejo de comer foi maior no grupo que se alimentou 6 vezes por dia. A conclusão é óbvia, não é mesmo? A conclusão que está ali circulado em verde. Nós concluímos que aumentar a frequência de refeições de 3 para 6 refeições por dia não tem efeitos significantes na oxidação de gordura em 24 horas, mas pode aumentar a fome e o desejo de comer. Voltei. Eu acho que deu. Esses estudos foram suficientes, não foram? Para provar que comer 6 vezes por dia não emagrece, aumenta a fome, diminui a saciedade, não aumenta o metabolismo e desregula os hormônios. Se você realmente quer saber o que aumenta o metabolismo, eu te conto, eu te falo. Já que comer tantas vezes assim, aumentar a frequência de refeições não aumenta, existe uma coisa que aumenta o metabolismo, que é exercícios de alta intensidade. Ponto. É isso que aumenta o metabolismo. Mas este não é o assunto do vídeo de hoje. Vai ficar para uma próxima, certo? Só para fechar esse assunto aqui de aumento de metabolismo, comer várias vezes por dia para emagrecer. Você já parou para pensar que a indicação para emagrecer, olha só, presta atenção, a indicação para emagrecer é comer da hora que a gente acorda até a hora de dormir? Tu parou para pensar se isso faz sentido? Você parou para pensar que estão dizendo para você comer o dia inteiro, 10, 12, 14, 16 horas por dia para emagrecer? Tu já parou para pensar nisso? Que sentido tem isso? Não tem cabimento uma coisa dessa. Como é que pode passar 16 horas comendo para emagrecer? Não tem lógica isso aí. Gente, esquece esse negócio de comer 6, 7 vezes por dia para emagrecer. Esqueçam essa baboseira. Esqueçam isso. Vamos para o próximo tópico aqui do vídeo? Pode ser? Hipoglicemia. Vamos lá. Comer 6 vezes por dia para evitar a hipoglicemia. Eu sei, muita gente tem um medo, né? De que se ficar tantas horas sem comer, vai ficar fraco, a glicose vai cair demais, vai desmaiar, a visão vai embaçar. É muito compreensível, com certeza, esse risco realmente existe. Eu não estou falando que não existe, tá? Já deixar bem claro. Este risco existe quando o nível de glicose cai para menos de 72 ou 70 miligramas por decilitro, tá? A partir desse nível de glicose, sim, pode acontecer a hipoglicemia. A hipoglicemia significa, bem básica, bem simples, pouco açúcar no sangue, certo? Quem tem mais riscos de ter hipoglicemia? Pessoas que fazem uso de insulina, medicamentos como a glibenclamida e a glimepirida, por exemplo. Por que essas pessoas têm maiores riscos de ter episódio de hipoglicemia? Vamos lá. Qual é a função desses medicamentos e da própria insulina? Reduzir a glicose, certo? Então tá. Se a pessoa tomar muita insulina ou tomar doses a mais dos medicamentos, eles vão reduzir demais a glicose e a hipoglicemia vai ser a consequência. Isso aí é bem simples e bem básico de entender. Mas digamos que a pessoa toma as doses corretas dos medicamentos e insulina, tá? As doses estão certas, mas ela não come. Ou seja, o nível de glicose no sangue já estará normal. Então, se ele está normal e a pessoa toma medicamentos para baixar mais, o que vai acontecer? Hipoglicemia. Este é o risco. Isso vai acontecer de uma hora para outra, assim, da noite para o dia. Se você não fazer teu lanche amanhã à tarde, quer dizer que tu vai ter hipoglicemia? É bem difícil, tá? É bem difícil. Por quê? Porque o nível de açúcar no sangue já está elevado há um bom tempo. E o simples fato de pular um lanche não significa que o nível de açúcar vai cair lá embaixo, tá? Então é bem difícil disso acontecer. Por exemplo, o episódio de hipoglicemia que meu pai teve.
Nós mudamos a alimentação dele, a gente ficou 60 dias mudando a alimentação. Esses 60 dias a glicose começou a diminuir, começou a normalizar. Ele emagreceu bastante também. E aí ele teve o episódio de hipoglicemia a partir da primeira semana que ele começou a praticar o jejum intermitente. Então, em 60 dias, diminuindo a quantidade de refeições, fazendo apenas 3 refeições por dia, ele não teve nenhum episódio de hipoglicemia. Ele teve após 60 dias que ainda ele colocou o jejum intermitente. Então, não é da noite para o dia que vai acontecer, tá? Não é assim, de uma hora para outra que vai ter hipoglicemia. Isso eu estou falando de diabetes tipo 2, certo? A nossa conversa aqui é diabetes tipo 2. Então, esse episódio de hipoglicemia do meu pai foi o seguinte. Ele estava tomando as doses normais de medicamentos, normais, tá? 2 doses de glibenclamida e 2 de metformina por dia. Ele não estava tomando insulina, só esses medicamentos, só que a alimentação estava ajustada, a alimentação não continha alimentos que eram convertidos rapidamente em glicose, ou seja, o nível de glicose no sangue naturalmente foi se ajustando nesse período de 60 dias, foi reduzindo, foi diminuindo. Como ele continuou tomando os medicamentos, uma hora ou outra ia acontecer, certo? Então os medicamentos baixaram demais a glicose e ele teve o episódio no final da tarde, início da noite, e lá no hospital estava 47 mg por decilitro a glicose dele. Foram 2 meses se alimentando apenas 3 vezes por dia, e a partir que ele introduziu o jejum que teve o episódio de hipoglicemia. Mas e como é que você evita de ter esses episódios de hipoglicemia? A maneira mais correta, mais simples e básica é conversar com o teu médico. É simples. Ele te conhece, sabe o teu tratamento, ele te acompanha desde que você foi diagnosticado, certo? Então, ele sabe como tratar. Ele sabe quais doses de medicamento, se é preciso diminuir a dose ou trocar o tipo de medicamento ou retirar algum medicamento. Se você ajustar a alimentação, fazer uma alimentação que não aumente a glicose, que deixe o nível de glicose no sangue normal mesmo se alimentando, o efeito colateral vai ser a redução de medicamentos. Porém, isso que tem que fazer é o médico. Ele tem o conhecimento para fazer isso. Então, para evitar de ter episódios de hipoglicemia, inclusive à noite, tem que sair correndo para o hospital, converse com o médico, fale que você ajustou a sua alimentação, que a sua alimentação está correta, fale para ele o que você está comendo, para que ele possa ajustar as doses e evitar de hipoglicemia. Toda vez que você come, a glicose no sangue sobe e o pâncreas libera a insulina para normalizar novamente, certo? Esse é o processo básico e normal. Se você come 6, 7, 8 vezes por dia, a glicose no sangue vai estar sempre lá em cima. Isso quer dizer que o pâncreas e as células beta precisam trabalhar exaustivamente o dia todo para produzir a quantidade de insulina necessária para tirar essa glicose do sangue, levar para as células ou então para converter em gordura e estocar no tecido adiposo. Agora imagina o seguinte, você está fazendo isso todos os dias, há quanto tempo? 1 ano? 5, 10, 12, 15 anos? Imagina como está o estado do seu pâncreas, produzindo quantidades enormes de insulina todo santo dia. Ao diminuir a quantidade de refeições, você não só vai diminuir o nível de glicose no sangue, como você vai dar o tempo necessário para o pâncreas e as células betas descansarem, se regenerarem e ajustarem a dose necessária de insulina para que ela consiga levar a glicose para as células. Uma informação importante que muita gente não entende, presta atenção. Os episódios de hipoglicemia geralmente vêm antes da hiperglicemia. Os episódios de hipoglicemia geralmente prevêem o diagnóstico de diabetes tipo 2. Como que isso funciona exatamente? Se a pessoa fica comendo muitas vezes por dia, o nível de glicose sobe, o pâncreas libera a insulina baixa. Ela come, a glicose vai lá em cima, o pâncreas libera insulina e ela baixa. Sobe e desce. Tipo uma montanha russa mesmo, tá? Esse é o nível de glicose e insulina durante o dia. Depois de anos
fazendo todo esse trabalho, o pâncreas vai cansar, começar a diminuir a quantidade de insulina, porque ele está cansado, ele não consegue, você não deu tempo hábil para ele se regenerar, para ele descansar e ajustar a dose de insulina. Então ele vai diminuir. E o que vai acontecer? Você comeu, a glicemia subiu. A quantidade de insulina que o pâncreas liberou não foi para baixar a glicose, não foi o suficiente. Então a glicemia continua elevada, ou seja, hiperglicemia. Então depois de ter pouca glicemia, porque a insulina baixou, depois de um tempo essa glicemia vai subir e não vai ter insulina suficiente. Então a glicemia vai permanecer alta, vai virar de hipoglicemia que era antes, virou hiperglicemia agora. E com o passar do tempo vai receber o diagnóstico de diabetes tipo 2, infelizmente. E com esse diagnóstico vem mais o quê? Lista de medicamentos. E qual é a indicação? Comer 6 vezes por dia para que a glicemia não caia muito e não tenha episódios de hipoglicemia. Você percebeu que o tratamento não está batendo? Que as indicações não batem com o tratamento que seria o ideal? Não sei se você percebeu isso, mas talvez você possa me perguntar: Ale, a gente não precisa de comer mais açúcar para poder balancear? Se eu não comer o açúcar e a glicemia baixar, eu não vou precisar comer mais açúcar para fazer a glicemia subir de novo? Essa é uma dúvida que muita gente tem, eu sei disso. Faz sentido pensar isso, que se tem pouca glicose no sangue, a hipoglicemia faz mal. Então, faz sentido comer mais açúcar para a glicemia subir? De um certo ponto, faz. Mas não é o correto. Como assim? Olha só. O que causou essa hipoglicemia foi o quê? O excesso de insulina, certo? Porque a insulina baixou demais a glicose. Se você comer açúcar, a glicemia vai subir e vai precisar de insulina. Não sei se você está me acompanhando. Se você comer o açúcar, o pâncreas vai liberar mais insulina para baixar de novo. E isso vai continuar, o ciclo não vai ser alterado. Vai continuar nesse ciclo até o pâncreas realmente cansar. Para resolver esse problema da hipoglicemia, não é comendo 6 vezes por dia ou 8 vezes por dia. Para resolver isso, é preciso ter, lógico, o nível de glicose estabilizado e o mais importante também, ter um nível saudável de insulina. Este ponto é de extrema importância e muita gente não entende. O nível de insulina é o que vai determinar se a glicemia vai subir muito ou se vai cair demais. Então, para resolver isso, para manter o nível de glicose normal, é importantíssimo comer alimentos que não façam o pâncreas liberar muita insulina. Se você fizer um tipo de alimentação que faça a glicose subir demais, o pâncreas vai ter que liberar muita insulina e vai despencar a glicemia. É assim que funciona. Então, para fechar aqui, o que uma pessoa que tenha diabetes tipo 2 pode tirar desses ensinamentos, dessas pesquisas que eu compartilhei hoje com você? Comer tantas vezes por dia, 5, 6 vezes, mantenha a glicose elevada o dia todo. E isso é algo que uma pessoa com diabetes tipo 2 não quer. Confere? Quem tem diabetes tipo 2 quer reduzir a glicose. Então, comer tantas vezes por dia assim não é uma alternativa saudável. É bem simples. Então, seria diminuir a quantidade de refeições. Fazer o quê? 3 refeições por dia. Tirar esses lanchinhos. Mas, se a pessoa simplesmente tirar esses lanchinhos, tomar o café, almoçar e jantar, é bem provável que ela sofra. Como assim? Que ela vai sentir fome. Ué, como assim? Se ela estava fazendo 6 refeições por dia, significa que a qualidade da alimentação dela não é boa. Já pensou nisso? Se a pessoa come tantas vezes por dia, ela não está comendo nutrientes suficientes. Por isso que ela precisa comer tantas vezes por dia. O corpo sente fome, o corpo sente falta de nutrientes, por isso ele sente fome. Aí a pessoa come, só que ela come errado de novo. Ela come energia, ela não come nutrientes. Exemplo, se a pessoa comer uma fatia de pão, estará comendo energia. Se a pessoa comer um ovo, estará comendo nutrientes. São coisas diferentes. Uma é energia e vai elevar a glicose, a outra é nutrientes e vai manter o nível de glicose estabilizado. Então,
Este é um passo de extrema importância que precisa ser feito. Precisa ser ajustada a alimentação para poder diminuir. Para evitar os episódios de hipoglicemia, é de extrema importância conversar com o médico. Fala para ele: doutor, eu entendi que toda vez que eu como, a glicose sobe. Não é isso que eu quero. O que eu preciso é diminuir a glicose. O senhor me falou isso. Então, eu gostaria de comer menos vezes por dia. Você vai melhorar a qualidade, vai comer mais nutrientes nessas 3 refeições e diminuir a quantidade. Conversa com o médico. Ele vai saber ajustar as doses de medicamentos para que a glicose não caia muito ou não fique muito elevada. O médico precisa ser seu parceiro, seu aliado. Ele não é o vilão. Ele está ali para te ajudar. Converse com o médico, certo?